A branquitude instrumentaliza o racismo institucionalmente e organiza uma teia de práticas de exclusão que lhe garante um acesso monopólico aos recursos da sociedade. E aí eu acrescentaria, com base em Tillet, também nas conversas de hoje, que também nos trata como recurso, né? Nós somos recurso nesse sistema. E assim preserva, amplia privilégios sociais, o poder político, a supremacia de geração em geração, também sobre os nossos corpos. Até porque o racismo não se esconde em zonas privilegiadas específicas, diz o texto. Abarca toda a sociedade e se mantém graças a diversos mecanismos de exclusão da raça subalternizada, que se vê afligida com todos os índices de uma inferioridade concreta. E aí, tem uma pergunta ali no final, né, a partir dessa ideia. Portanto, a própria ideia de um planeta como um recurso a serviço de uma humanidade, e a gente ouviu mais cedo do mestre Nego Bispo, quanto essa própria ideia de humanidade é uma construção colonial, é extraída das estruturas seculares de dominação racial pela branquitude que se considera universal. E assim sendo, precisa se apoiar de tudo e de todos. Como cobrar essa dívida colonial que é, por definição, impagável? Boa tarde, gente. Começo agradecendo também ao Observatório da Branquitude, não apenas pela oportunidade de me permitir falar, mas pela alegria de reencontrar Bianca e tantas outras pessoas, como os próprios integrantes e as próprias integrantes do Observatório da Branquitude, no evento anterior, que foi o Ibirapitanga, e que eu estava compartilhando um pouco ali com o Thaís, o quanto foi fundamental para mim aquele encontro, porque eu vinha de uma situação pessoal e institucional muito delicada, e eu estava muito ferido, né, quando cheguei no Rio de Janeiro naqueles dias. E encontrar uma comunidade, né, como eu encontrei, porque foi mais do encontro, foi uma experiência comunitária que eu vivi ali alguns dias, né, foi muito importante para eu voltar e ressignificar tudo que estava acontecendo ali comigo. Então, antes de tudo, eu agradeço por essa alegria de encontrar pessoas que, independente de eu conhecer antes, né, e isso é algo que eu venho experimentando em todos os lugares onde uma comunidade negra se apresenta, mesmo não dizendo assim, mesmo não se chamando por esse nome, a alegria de encontrar irmãos e irmãs. Não é? E essa irmandade é testada não apenas numa retórica, mas pelo fato da disposição de nós entregarmos uns aos outros as nossas vidas e as nossas angústias, como se nós os conhecêssemos há anos. Não é? É uma irmandade realmente ancestral nesse sentido. Não é? Tem uma densidade de anos, embora se construa aqui agora, não é? Nesse momento. Então, eu fico muito feliz de poder retornar para encontrar vocês e a esperança de encontrar nesse público também uma outra dobra dessa comunidade. Né? Dizer também que uma parte dessa alegria estava muito relacionada a poder dividir essa mesa não apenas com Bianca, mas como Denise. Né? Eu falava aqui para os amigos e para os irmãos que percorrer o pensamento de Denise me dá a sensação de estar tocando o futuro do lado de cá. Né? Assim como em determinado momento disseram que o futuro ia ser Foucauldiano, o futuro ia ser deleuziano, nós podemos dizer que o futuro será ferreriano. Né? Muito do que a gente vai pensar sobre racialidade, muitas das cobranças que iremos fazer, vai passar por aquilo que a Denise está gestando. Né? Então, de alguma forma, fico triste por ela não estar aqui, mas também aliviado, porque falar na frente do futuro, né, de um futuro que a gente não consegue alcançar, também deixa você muito nervoso. Essa pergunta é uma pergunta que, na minha percepção, ela não pode ser respondida diretamente. Existem tantas dimensões, tantos dispositivos, tantos diagramas naquilo que a gente chama de racialidade, né, que eu me sinto mais à vontade, ao invés de perguntar como cobrar, pensar quais as condições de possibilidade para a cobrança. Será que nós temos as condições estruturais para estabelecer uma cobrança em relação a isso? E aí eu já agradeço também, porque, em geral, quando você é chamado, a gente sempre acha que quem é chamado tem muito a contribuir. Mas esse convite também rearticula o que eu venho fazendo. Porque muito do que eu venho pensando sobre ferida colonial
tem a ver com feridas ecológicas e ambientais. Eu tenho me dedicado a pensar, por exemplo, o açúcar como um problema coletivo para a comunidade negra, mas eu nunca fechei isso como uma preocupação ambiental, ecológica ou climática da minha parte, né? E tanto que o ano passado eu escrevi um pequeno ensaio-programa chamado Notas sobre a Atualidade da Ferida Colonial, e a primeira ferida colonial que eu chamava atenção era justamente a ferida ecológica, né? Mas naquele momento ali eu chamava atenção que era uma ferida não elaborada e que poderia aparecer na boca de qualquer um, inclusive na boca de Gilberto Freire, que foi um dos primeiros na década de 30 a falar sobre o efeito da monocultura de açúcar, né, nessa experiência. Então, eu não tinha naquele momento uma intenção, embora estivesse fazendo isso, pelo menos clara, de aprofundar essa discussão climática e ambiental. E a provocação de vocês, então, me faz perceber que não apenas eu estou trilhando esse caminho, mas a necessidade de fazer com clareza e com uma maior consistência, né? E do ano passado para cá, pelo menos para nós brasileiros, é impossível a gente continuar discutindo ferida colonial sem fazer essa articulação com a crise climática e com o meio ambiente, com a ecologia de um modo geral, por causa de um outro evento chamado Malcolm Ferdinand, né, que escreveu Ecologia Decolonial. Embora eu tenha um problema com o termo decolonial, como eu tenho também com o termo decolonialidade, por tratar mais de uma escola de pensamento do que da ferida propriamente. E porque como eu já adiantei em alguns outros lugares, né, essa escola é uma escola que tem funcionado também produzindo um certo imperialismo em relação às respostas que a gente dá à ferida colonial. Então não adianta um negro bispo falar de contra-colonial, porque aquilo vai ser articulado como decolonial, né? Não adianta você usar outros termos, porque quando você entrega os artigos vão voltar dizendo está massa, mas você precisa se atualizar. Você precisa citar o pessoal da modernidade, colonialidade, né? Então, um dos problemas que eu acho, inclusive, para a gente pensar a crise ambiental e a racialidade, é pensar nos termos da colonialidade, tal como o movimento modernidade e colonialidade tem colocado, né? Então, isso é um ponto. E no caso de Malcolm é importante, não porque ele vai afirmar que não havia movimento negro produzindo questões ou tensionando as questões ambientais, né? Ou que não houvesse ambientalistas que pudessem dar conta de questões sobre a ferida colonial. Mas o que eu acho que a grande novidade teórica de Malcolm é demonstrar que não há possibilidade de pensar meio ambiente e crise climática sem entender a relação fundamental e anterior dessa relação com a ferida colonial. Então, é um inescapável tanto para os movimentos negros, mas também é inescapável para qualquer ambientalista que não dê conta dessas discussões dentro da racialidade que foi instaurada pelo mau encontro, né? Então, para mim, isso vai ser cada vez mais um tema persistente. O que eu posso fazer, então, é estabelecer alguns aspectos que eu venho pesquisando e que, olhando a ementa que vocês enviaram, me faz pensar que eu devo enfatizar cada vez mais essas pesquisas na direção também de uma crise que é não apenas subjetiva, que não é apenas material, mas que é estruturalmente ambiental. E quando Bianca retoma essa discussão, ela chama atenção não apenas para o fato de que a supremacia branca permite com que os recursos possam ser apropriados para um determinado tipo de gente, mas não para outros tipos de gente, mas eu acho que o mais fundamental é o enxergo que ela faz, né? Que o enxerto que ela faz, que é estabelecer a ideia que não apenas rouba recurso, mas o fundamental é que nos faz como recurso, né? A carne mais barata do mercado quer dar conta disso. Ela não quer metaforizar uma certa condição real. Ela quer mostrar que essa condição real é essa, a de ser transformado em carne. E aí talvez seja interessante fazer essa relação entre carne e corpo como algo dado, construído pela cultura e por isso exigindo cuidado, enquanto a carne é essa experiência do puro animal que habita cada um de nós, mas que o negro, em função da experiência colonial, foi colocado nesse lugar de pura animalidade, né? Então, o que é que o mau encontro colonial poderia nos afirmar sobre o estado de coisas
e que poderia garantir um caminho de resposta, né, para essa pergunta. A questão do mau encontro colonial, independente da forma que ele se dê, é essa questão que a ementa levanta. É uma questão de recursos. Os europeus chegaram aqui em função de recursos, tentaram escravizar os índios como uma forma de produzir melhor os seus recursos, agiram sobre os africanos em função dos recursos, né? E o mau encontro, eu tenho articulado o mau encontro, entendendo que ele acontece todas as vezes que dois tipos de gente se encontrando. E aí, para mim, o importante é que esses tipos de gente são diferentes por dois aspectos. Pela epistemologia, ou seja, pelo modo de pensar o mundo, como o que é o mundo e como o mundo funciona, e pela sua capacidade bélica, né? Eu tenho a sensação também que, por mais discrepante que as epistemologias sejam, elas não são suficientes para convencer ou demover o outro do seu lugar, né? Há vários relatos de índios perguntando no século XVI por que os europeus tinham ido, e as respostas deles demonstram que eles não se sentiam seduzidos pelo modo de vida que a epistemologia ocidental nascente ali naquele momento estabelecia, tá? Então, não é uma resolução epistemológica, é sempre uma resolução técnica, e nesse caso, uma técnica bélica. Ou seja, nesse mau encontro, sempre há um grupo que, por vantagem bélica, por uma superioridade bélica, que aí é a superioridade de matar, é capaz de operar nesse mau encontro, fazer com que o outro experimente uma dupla redução. E essa dupla redução, para mim, eu tenho enfatizado duas características essenciais. A primeira delas é transformar o outro em recurso, tá? Ou seja, significa que no mau encontro colonial eu deixo de ser visto como um concorrente. O mundo está aí, para que eu possa me manter no mundo, eu preciso capturar desse mundo a energia. Não é? Toda a experiência nossa é uma experiência vital. Nosso modo de vida, nossa organização de vida, ela pode ser tão sofisticada a ponto de nos levar a esquecer que ela se organiza em torno da vitalidade, e essa vitalidade exige essa retirada de recursos de energia. Quando eu encontro o outro numa posição simétrica, independente do que eu acho desse outro, a simetria vai permitir com que ele seja o meu concorrente na captura desses recursos. Quando eu transformo a minha relação numa relação assimétrica, ele não é nem concorrente, e aí o pior, ele passa a ser essa energia, esse recurso, não é que efetivamente faz com que o outro possa ter tudo de próprio e desapropriar aquele que é recurso, né? De modo que quando a dialética do senhor do escravo diz que o escravo é o corpo do senhor, o que ele está dizendo é que ele é o recurso do senhor, no sentido de que o senhor não precisa nem do seu corpo como aquilo que é disposto para a captura desse recurso, né? Então, ele é esse puro recurso. Por outro lado, ele retorna à pura animalidade, tá? E o processo de produzir um homem como puro animal é um processo também técnico, né? E aí eu queria chamar a atenção que talvez uma direção que a gente precisasse acompanhar nessa discussão sobre o meio ambiente é toda a discussão que existe hoje entre nós sobre a biopolítica. Que nós conhecemos a versão branca, quase que a totalidade das versões sobre a biopolítica são brancas, né? Nós temos a necropolítica de Mbembe, mas eu acho que fora Mbembe não existe um esforço maior de traduzir a biopolítica nos termos da racialidade. E aí, quando a gente fala em biopolítica, os nomes que emergem imediatamente é Michel Foucault, não é? E mais perto de nós agora o Giorgio Agamben, né? Mas nessa genealogia a gente pode colocar a Hannah Arendt, né? A Sueli Carneiro, o Carl Schmitt, o Walter Benjamin, né? Todos esses autores pensaram de alguma forma a biopolítica. E eles disseram duas características sobre ela. Um aumento cada vez maior da política sobre a vida, e as diversas revoltas da vacina que a gente conhece, as de ontem e de hoje, é uma revolta contra isso, certo? O que os bolsonaristas fizeram, né, era uma revolta também sobre esse controle da política em relação à vida. A gente pode discutir sobre os modos dessa revolta, mas era uma revolta sobre essa politização da vida. Em 1904 era isso também.
E não era uma revolta somente branca, por exemplo, de senhoras brancas que não queriam levantar o vestido e mostrar suas nádegas para tomar uma vacina. Mas aqui no Rio de Janeiro, lá em Porto Arthur, onde era Porto Arthur, a última barricada era uma barricada religiosa de candomblé, de pessoas que eram vinculadas ao orixá da varíola, e a intromissão do Estado era uma intromissão na espiritualidade daquelas pessoas. Era a impossibilidade do orixá continuar cavalgando aquelas pessoas. Então, essa discussão do poder sobre a vida, que a gente experimenta teoricamente com esses autores, já estava difundida na nossa população e numa parte da população negra que também se colocava em relação a isso. Então, esse aumento da política sobre a vida, mas também a confusão entre esfera pública e esfera privada tem marcado essa discussão. Um momento quente que a gente está vivendo, nesse exato momento, é que há um filósofo argentino chamado Fabian Ludueña Romandini, que está criticando toda essa linhagem da biopolítica, entendendo que eles fizeram uma leitura equivocada sobre a biopolítica. Mas o que mais importa para a nossa discussão hoje é que ele cunha um termo chamado antropotécnicas. E aí a gente começa a chegar perto dessa questão que Bianca colocou. O que são antropotécnicas? São todas as técnicas que a comunidade humana produziu e aplicou sobre si mesmo e outros membros da espécie para produzir o homem como uma estase do animal. Estase aqui, ele usa um termo do grego que significa fora da posição fixa. Isso é muito importante, porque se isso é verdade, a política ela se entende como uma gestão do animal que nós somos. Mas de um animal que precisa ser qualificado como humano. Então, animal humano. E existe, então, uma zoopolítica, ou seja, toda política é uma zoopolítica, ou seja, uma decisão sobre o substrato original de animalidade que tem sobre nós. É uma decisão política de como conduzir a nossa animalidade. E aí o Ludueña Romandini, ao fazer isso, ele faz isso para falar da nossa experiência de civilização. A antropotécnica zoopolítica diz a experiência da civilização. O mau encontro colonial exigiu com que eu dilatasse essa noção dele. Né? Ou seja, antropotécnica não é apenas todas as técnicas que nós produzimos para produzir o animal humano. Antropotécnica são também todas as técnicas que nós aplicamos para garantir a nossa soberania na experiência mundo. Então, aquilo que nos torna humanos, mas também aquilo que nos faz garantir como humanos a nossa soberania. Me parece que a crise ambiental, ela responde ao cruzamento dessas duas técnicas. A técnica que reduz o homem ao animal, o homem à pura energia, e a ideia de que a natureza, então, é uma experiência de recurso ilimitado, e aí a questão do mundo, ou seja, essa questão de mundo precisa ver o mundo como inanimado. De modo que no século XVI, um naturalista e um índio e um indígena andando numa mata brasileira, os dois veem uma lagartixa. Um pega a lagartixa, outro começa a tremer de medo. O que é que o naturalista está vendo ali? Um objeto inanimado da natureza, porque o inanimado não é a vitalidade, mas é a capacidade de expressar sentido para além dessa vitalidade. Ele vê apenas isso. O indígena vê o curupira. Então, se eu vejo apenas algo que eu posso explorar, a sensação de poder destruir essas coisas se dá de uma forma muito diferente daqueles que, ao invés de ver coisas inanimadas, veem pessoas. Então, a antropotécnica também oferece uma percepção de mundo. Então, você reduz a natureza à energia e você faz com que determinados tipos de gente também sejam energias. Por outro lado, as antropotécnicas são técnicas de extração dessas energias do mundo, que Heidegger chama atenção na questão sobre a técnica. Só que o que é que Heidegger faz? Ele mostra que essas técnicas são técnicas de exploração e faz com que a técnica moderna descenda até o século XVII para a física moderna. O trabalho que eu e meu grupo de pesquisa está fazendo é mostrar que todo o protocolo da técnica de exploração que Heidegger demonstra e diz que vem da física moderna, ela começa com a experiência prática de deportação dos africanos para o Brasil. Porque quais são os protocolos da experiência técnica exploratória de Heidegger?
a técnica moderna consiste em extrair, processar, transformar, acondicionar, distribuir e reprocessar. Vejam o circuito do tráfico. O processo de captura e de caminhada até a árvore de esquecimento equivale à extração. A descida ao navio negreiro, se a gente lembrar, por exemplo, a poética da relação, né, é uma descida transformadora. Entra um africano e sai um escravizado. E aí o africano como uma situação ontológica, o escravizado como uma outra situação ontológica. Então, a transformação acontece ali. Quando ele chega ao Brasil e está nos depósitos de mercado de escravos, ele está ali sob reserva, né, preparado para distribuição. Quando a compra acontece e ele é levado para as fazendas, ocorre a distribuição. E quando ele começa a trabalhar, ele é retransformado naquele processo de trabalho que, como a gente sabe, suspende o corpo, não é, do Senhor. E se a gente pensar em todas as bulas papais que garantiram a exclusividade do tráfico de escravos e das rotas dos tráficos, a gente entende que esse protocolo está baseado na ideia de controle e de segurança. Então, ao invés de descender do século XVII de uma teoria pura, e aí a linhagem pura, branca, não é dessas antropotécnicas, ela descende pelo menos até o século XVI e ela é produzida no corpo dos escravos. Então, se o mundo pôde depois, e também quem não é negro, né, quem é branco, pôde ser explorado pelo capitalismo como é porque a experiência colonial permitiu com que essas antropotécnicas acontecessem. E no caso da animalidade, ele chama só de zoopolítica, mas eu acho que a gente deveria chamar também de zootécnica, porque o mau encontro colonial, ela inaugura também formas de técnicas que, ao invés de produzir o animal humano como cada vez mais humano, você produz esse animal humano como cada vez mais animal, ou seja, você quer levar aquela pessoa não à sua animalidade, mas à pura animalidade, certo? Então, essas duas técnicas são técnicas de produção do mundo moderno e de toda a crise ambiental que esse mundo moderno estabelece, porque é uma técnica essencialmente para a exploração. E aí já fica a minha provocação com a colega que nos antecedeu, Carol, porque na discussão com o trabalho, ela coloca a fé, quem estava no Ibaripitanga sabe que minha teoria é a teoria da desesperança sem angústia, tá? Não é uma teoria psicanalítica da desesperança, né, que toda vez que a gente desespera, a gente fica angustiado. Não, é desesperar no sentido etimológico, deixar de esperar. Não é? Então, eu não tenho esperança na técnica, porque a essência da técnica moderna é uma essência exploratória. E ela mostra a sua eficácia naquilo onde ela poderia ter a maior solidariedade, que é com outro tipo de gente. E ela não teve essa solidariedade. Imagine com aquilo que ela não reconhece nada de humano, nada que seja para além da vitalidade, né? Então, eu acredito que essas técnicas são técnicas que todos nós estamos inseridos, não é, que vivemos dela, que vivemos dessa exploração, não é? Mesmo as organizações não governamentais, elas acabam funcionando como dispositivos que vivem da exploração que elas, de alguma forma... E aí eu estou colocando como... Eu não sou crítico não, viu, gente? Crítico eu estou falando assim, crítico como aquele que acha que está do lado de fora do que está falando. Não é? A minha condição de professor universitário é essa ambivalência também. Falo o tempo todo sobre essas coisas, mas ao mesmo tempo que eu vou falando sobre essa resistência, eu me lembro que, como homem de Estado, o Estado está entendendo essas resistências e ele pode agir sobre elas justamente porque eu as anuncio. Então, é uma ambivalência geral. Eu não estou falando como alguém de fora ensinando a vocês, não. É como alguém que se vê atravessado também por todas essas questões. E aí, isso para mim já cria um problema como condição de possibilidade para que a gente possa enfrentar, pela técnica, esse desafio. Mas existe uma outra coisa, que aí aumenta a aposta em relação a isso, que é o seguinte: um dos efeitos do mau encontro é a racialidade. Um dos efeitos da racialidade são as clausuras de raça. Negro, branco, amarelo, são clausuras de raça, né? E clausuras de raça é uma captura do ser, né? E eu acredito que a gente nunca é pré-existente, a gente sempre é em situação. Então as situações vão produzindo o nosso ser.
quer. E aí a gente produz o ser negro e o ser branco. São duas clausuras de raça, mas essas duas clausuras funcionam de modo invertido. Enquanto a clausura do negro faz com que o negro seja uma condição exterior, ou seja, geralmente você se descobre negro porque alguém te aponta negro. Você pode até se saber escuro, né? Você não tem problema de vista, você sabe que a sua cor não é igual uma cor branca. Mas daí a ser negro é uma história completamente diferente. Certo? Então, a clausura de raça negra acontece com o outro apontando e dizendo, eu vi um negro. Não é a atenção fundamental de Fanon, na França? Uma criança olha para ele, mamãe, eu vi um negro, estou com medo. Não precisa se preocupar, eles são quase igual a nós. Não é? Então, está sempre o lado de fora apontando para você até o momento em que você assume mesmo essa experiência de negro. E de tal forma que ela tem a tendência a ser hegemônica quando ela é, na verdade, totalitária. E eu afirmo que ela é totalitária porque, se ela fosse hegemônica, aliás, eu afirmo que ela é hegemônica e não totalitária, porque se ela fosse totalitária, todos nós aqui estaríamos impedidos de amar. Na sua experiência radical, não é possível amar, não é, nessa extremidade que o racismo efetivamente coloca. Né? Como eu amo, como eu tenho filhos, como esses filhos me definem, eu não posso acreditar que, embora ela me constitua, seja o meu fundamental, ela é totalitária. Ela é estruturante, ela é hegemônica, mas não é totalitária. E a minha sanidade diária consiste em lembrar disso e precisar decidir a cada vez o que é racismo e o que não é. Né? O meu problema é tudo ou quase tudo é racismo. A clausura do branco é inversa. Embora seja uma clausura racial, ela caminha de forma diferente. Por quê? Porque a sociedade apaga os rastros da racialidade do branco e o branco funciona como se não fosse raça. É por isso que dentro da universidade você pode ter uma divisão como o intelectual e o intelectual negro. Não se marca o branco, porque o branco não funciona como raça, ele funciona nesse lugar do universal. É por isso que no museu você pode falar sobre o artista e o artista negro, porque você está falando de um que se perde e se dilui na universidade, e outro que fala da sua localidade e particularmente da sua angústia. E o problema para esse racializado é outro. Enquanto para mim é hegemônico e não totalitário, e eu tenho que fazer esse trabalho de decidir a cada vez o que é racismo, o problema do branco é nada ou quase nada é racismo. Mesmo entre os solidários, que teoricamente estabelece, mas nas situações reais, um espaço para dúvida, que em certas condições é saudável, se coloca de uma forma que você entende que é uma incapacidade de compreender efetivamente o que é que está ali tocando. Né? Por exemplo, afirmar que eu posso amar uma criança branca. Né? Eu tenho uma comunidade de pessoas que são brancas, vi essas crianças crescerem, então a relação de amor e de afeto se estabelece. Mas eu me recusar a segurar essas crianças em espaço público. Né? Tudo isso mostra que há uma situação de assimetria, mas uma assimetria que não é compreensível para o meu amigo branco a ponto de entender essa recusa. Entende? O que é que eu quero dizer com isso? É que se essas clausuras são de raça, mas elas funcionam de forma assimétrica, porque a própria partilha do mundo, do sensível, já é assimétrica, então talvez signifique que há uma incomunicabilidade de partida entre brancos e negros. E não adianta nem brancos e negros aqui dizer. Tá? E isso significa que talvez a resolução da racialidade e do meio ambiente não passe pela comunicabilidade. Passe por um caminho que eu estava conversando com Tássia ali há pouco, que é o caminho da violência e que nós não estamos dispostos sequer a pensar efetivamente sobre isso. Tá? Então, se há uma incomunicabilidade de partida, e eu acusaria dizer que a expressão que a gente não presta atenção, e eu digo que a gente não presta atenção porque dos últimos anos para cá a gente teve uma enxurrada de dicionários de racialidade, antirracistas, com vários verbetes novos. Mas um que eu acredito que é fundamental para a nossa experiência de rede não está lá, que é a expressão mimimi.
que deve ser tomada como uma expressão técnica da racialidade e que deve dar conta daquilo que Spivak pergunta: pode o subalterno falar? Não no sentido se ele é capaz de produzir fala, mas se a fala que ele produz é capaz de ser levada em conta no espaço público. Me parece que a expressão moderna, atual, que diz que não pode, essa expressão baixa, chula, e que por isso mesmo, talvez, por purismo, a gente não dê conta dela tecnicamente. Mas mimimi, essa expressão de que não é levado em conta na esfera pública qualquer argumento que a gente realmente experimente. Então, de um lado, nós temos uma condição técnica que ela é necessariamente exploratória. E aí eu não sei se a gente teria a ingenuidade de acreditar que a gente teria a decisão de tomar, parar tudo e investir num outro conjunto de técnicas, né? Do outro lado, a redução que nós fomos submetidos e a clausura que foi produzida daí criam uma incomunicabilidade de partida que o processo de cognição branco e negro não se comunicam. Então, como requerer algo nesse sentido? Por outro lado, a própria ementa diz que a soberania branca faz dele o senhor de tudo. É possível cobrar uma dívida você sendo alguém desapropriado? Porque a condição do colonizado, do racializado, é essa condição de expropriação. Você não tem nada de próprio, né? E aí eu acho que é importante porque a supremacia branca não rouba apenas os recursos, não rouba apenas as nossas verdades. Por exemplo, a impossibilidade da gente produzir uma historiografia negra sobre o que nos aconteceu, tal como os judeus fizeram. E faz a grande diferença na experiência dele. Aliás, os próprios direitos humanos foram feitos para reparar os judeus, mas foram feitos para não reparar os negros. E eu digo isso tranquilamente, apenas observando as normativas sobre o que eles entendem, por exemplo, o que é genocídio. Cabe perfeitamente para o caso judeu, mas não cabe para Ruanda, não cabe para a evisceração que acontece no Brasil, porque foi feito para reparar uma tensão que se deu de brancos com pessoas que podiam passar por brancas, né? Os negros não podem passar, e hoje não querem passar, não é por essa experiência, né? Então, todos esses elementos são elementos que colocam uma cidadania e nos desapropriam, não apenas da verdade, mas nos desapropriam, inclusive, das ficções. Porque o nome próprio é ficção, né? Talvez o Malcolm X é tão importante para a gente que o X do nome dele, e ele procurar um nome próprio africano, faz a gente esquecer que é uma ficção. Qualquer um de nós aqui que somos pai ou que lembramos da nossa infância, sabemos o choque que é quando a gente descobre que existe alguém no mundo com o mesmo nome que a gente. Eu tenho um pequeno de 8 anos, que eu acho que 4 anos ele descobriu isso, ele também é Theo? Ele não se chama Theo, ele também é Theo, quer dizer, o nome se confunde com a pessoa, mas isso é pura ficção. Tá? Mas é uma ficção que inaugura o nosso jogo de autonomia. Então, a supremacia branca rouba as nossas verdades, rouba as nossas propriedades, rouba a nossa experiência, mas rouba também as nossas ficções, as nossas falsas verdades, mas que são tão essenciais quanto aquilo que a gente julga verdadeiro. Então, com essa incomunicabilidade de partida, é possível reivindicar, e mais, sendo visto como desapropriado, é preciso reivindicar aquilo que não é meu. E aí eu pauso por aqui, lembrando a questão sobre a dívida, que o registro aqui coloca como uma dívida impagável. E aí, o meu registro de dívida impagável é um pouco diferente dessa que está colocada aqui, porque esse registro é o registro que ainda se situa o movimento negro e a contemporaneidade. Por exemplo, J. Mombassa, em Portugal, fazendo uma performance, ela rasga o dedo dela e, com sangue, ela escreve num dos lugares de tráfico de escravos em Portugal: vocês ainda nos devem. Então, é a percepção de que aqueles que foram senhores, ou os herdeiros de senhores, devem alguma coisa. Mas a dívida que eu estou falando que é impagável é outra. A dívida que eu estou falando é a condição de endividado, subjetiva de endividado, que a experiência colonial produz sobre os racializados. Ou seja,
e eu acho que é sempre bom enfatizar, porque alguns de nós aqui habitamos a classe média, e a gente sabe que hoje um dos grandes privilégios da classe média é o poder de comprar e contrair dívidas. Né? A dívida, o banco nos vende dívida. No final das contas é isso. Né? Ele está nos devendo aquilo que vai nos fazer sangrar. Então, como essa é uma realidade, como nós temos uma classe média que fica chateadíssima quando diz que ela é privilegiada, ela diz eu faço esforço, e ninguém tem dúvida que a classe média faz esforço. O problema é porque quem não é classe média e é negro faz 3 vezes mais o esforço e não chega no mesmo lugar. Essa é a questão. Então não estamos discutindo aqui esforço, mas para onde o esforço leva, é bom enfatizar o que eu estou chamando de dívida impagável. Né? Ela tem 2 meios de serem pensadas. Um meio político-econômico, que foi o resultado do Haiti. Quando o Haiti faz aquela experiência, primeiro parcial, de fazer a luta, mas não produzir um discurso racial, e isso acaba com a morte de Toussaint. E depois, no discurso radical, onde existe o branco e o negro, e o espaço é incapaz de suportar os dois, um tem que desaparecer, a França e os Estados Unidos se unem, e para reconhecer a autonomia do Haiti, colocam uma dívida econômica que foi feita, calculada para ser impagável. E aí é uma das coisas que eu acho que a gente precisa dissolver, a ideia de que o Haiti é a nossa referência. Ela é nossa referência em relação a um determinado tipo de violência, mas ela não é a nossa referência sobre o resultado político de onde essa referência nos levou. E essa fantasia tem sido algo muito complicado para a gente. Né? A gente tem se apegado a um fantasma que não tem nos levado muito adiante. O segundo extrato dessa dívida impagável é a dívida que se aplica subjetivamente aos racializados. E aí eu gosto muito de comparar com a noção védica de dívida, porque a noção védica é essencialista. Ela acredita que a condição do homem e da mulher, como vivente, é a de dívida. Porque tudo que não deve a si mesmo a existência é endividado. Então, o homem não deve a si mesmo a existência, ele deve a existência a Deus. Ele está em dívida a Deus. Ele não deve a sua existência diretamente a Deus. Né? Ele nasceu de um homem e de uma mulher. Ele está em dívida com os pais. Os pais não são suficientes para criá-lo. Ele está em dívida com a sociedade. Mas para cada dívida, os Vedas prescreveram formas de lidar com ela. A dívida com Deus você paga produzindo ritual. A ira dele, o poder dele não vai se abater sobre você. A dívida com seus pais, você passa ela à frente. Você se torna pai. Os seus filhos vão herdar essa dívida. A dívida com a sociedade, você paga protegendo o estrangeiro. O elemento mais frágil da sociedade, porque ele é exterior a essa sociedade. Então, para cada dívida essencial, existem formas condicionantes que permitem você se liberar dela, ou pelo menos atrasá-la em seu consumo. O que eu chamo de dívida colonial, ela se exerce sobre o corpo e sobre a subjetividade dos colonizados, e ela é impagável porque o único pagamento possível é com a dissolução do próprio corpo do colonizado. Né? Então é com a sua dissolução, e aí com a questão ambiental, a sua dissolução diabética, né? Tanto aqui como nos Estados Unidos, os picos de epidemia de diabetes é entre a população negra e latina. Nós aqui no Brasil não temos dados consolidados sobre essa diferença. Né? Mas nos Estados Unidos tem para pretos, brancos e latinos, e você fica chocado, não é, com essa diferença. Né? E essa diferença, e aí eu acho que a diabetes é um problema ambiental, desde o seu começo, porque ela está relacionada à cana-de-açúcar, e a cana-de-açúcar já é um grande problema ambiental, porque ela acaba com a diversidade ambiental, ela produz uma única cultura, isso tem questões climáticas, questões do próprio equilíbrio do meio ambiente, porque as pragas, quando vêm, se concentram só naquele lugar, naquela espécie. Você não tem uma contrapartida fora da espécie para ajudá-la a se refazer. Não é? Então, tudo isso mostra que essa crise ambiental emerge aqui entre nós com a cana, e mais do que isso, ela se transforma na nossa herança
como racializados. E uma herança irônica, não é? Porque o que matava durante toda a experiência colonial o negro era justamente o empenho do seu corpo numa usina de açúcar, e a diabetes coloca no interior do corpo de um homem ou uma mulher negra uma usina de açúcar. E quanto mais ele produz açúcar, ela produz açúcar, mais ele é dissolvido por essa experiência. E aí a gente não pode tratar diabetes como se fosse um problema de Alex, como se fosse um problema de fulaninho ou de fulaninha, quando é um problema coletivo e a gente precisa criar forças coletivas, não apenas para cuidar disso, mas para transformar o açúcar no nosso inimigo objetivo, que eu, por mais que fale e critico, sozinho eu não consigo. Sozinho eu não tenho conseguido lidar com a diabetes. Então, todos esse, é inescapável pensar a experiência da crise ambiental sem essa construção do mau encontro colonial e de todas as técnicas que efetivamente se estabeleceram em relação a isso. Então, se eu sou o endividado, eu tenho uma condição subjetiva de exigir um mundo que, por teoria, mas também por prática, eu pertenço a ele na forma de uma desapropriação, tá? Isso para a gente discutir nos nossos termos. Mas eu não queria terminar sem dizer que a gente pode pensar de outra forma. Tudo isso que eu estou falando faz sentido para um pensamento no interior do Ocidente. Mas o que diria os Yanomami, por exemplo, aos negros em relação a isso? Eles permitiriam com que a gente fizesse essa diferença entre negros e brancos na experiência da crise climática? Pelo menos os Yanomami não. Porque o conceito de branco de Yanomami é um conceito, não é um conceito racial. É um conceito afetivo ambiental. Afetivo porque se trata do desejo, ambiental porque tem a ver justamente com o ecológico. Branco para o Yanomami é aquele que tem amor pela mercadoria, que tem amor pelos objetos. Isso não é um discurso retórico dos Yanomami, porque os Yanomami são o povo que detesta os objetos. No sentido de que, quando da morte de um Yanomami, todos os objetos que ele possui precisam ser destruídos. Quando o Yanomami chega no museu e que vê o objeto de um morto lá, ele tem crise mesmo. Tá? Porque aquilo ali precisava destruir, e a não destruição significa que aquele indígena não chegou à dimensão espiritual que ele precisava chegar. Então ele diz, o branco é aquele que tem amor à mercadoria, aquele que precisa acumular mercadoria e que precisa fazer com que a decisão de vida esteja vinculado a ter ou não essas mercadorias. Gente, o modo como a gente habita o Ocidente, nós negros, negras, em termos da mercadoria ou da fumaça do metal que ele diz, tem alguma diferença em relação ao branco? O nosso desejo, o nosso afeto também traduz uma paixão pela mercadoria. Então, assim, só para dizer que no interior do Ocidente é confortável e necessário a gente colocar essa culpa numa certa posição de racialidade. Mas para os olhos, né, para um olho fora da nossa ótica, ou seja, para um olho exótico fora da nossa ótica, nós estamos na mesma situação. E aí a aposta do que o observatório quer aumenta dramaticamente. Anotei tanta coisa e estou pensando em tantas coisas diferentes, eu espero que vocês também. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem mandar, enquanto isso eu vou fazer as minhas. Mas toma um ar, porque o que você compartilhou com a gente é de uma profundidade e com tantas possibilidades de puxar fios, que dá vontade de ficar aqui conversando mais. Eu também lamentei muito a ausência da Denise Ferreira da Silva, pelos debates futuros que ela apresenta, mas eu também tinha uma pergunta para ela sobre o tarô. Não sei se vocês sabem dessa dimensão da Denise. E eu adoraria fazer essa pergunta, ou essas perguntas para ela. Pois é, ao mesmo tempo, eu fiquei muito feliz com a possibilidade de te ouvir mais, né? Ansiando, claro, por ter outro momento com ela, mas por ter esse espaço, esse tempo
para te ouvir em elaboração mais densa. Eu também fiquei com muita vontade de te ouvir numa conversa com Sueli Carneiro. Porque o que ela traz sobre dispositivo de racialidade e a forma como ela trabalha a partir do Foucault tem tantas relações com a sua produção, seu pensamento, que já fica a dica / pedido para o Observatório da Branquitude. De repente, a gente tentar alguma coisa como Sueli Carneiro, Casa Sueli Carneiro juntos, entendeu? Porque realmente essa é uma conversa que eu acho que a gente precisa ouvir como diálogo e que vai fazer um bem danado para a gente e que eu acho que ela também gostaria de fazer. Está filmando, né? Qualquer coisa ela vai brigar comigo depois, mas eu realmente acho que ela gostaria de fazer. E muito do que a gente ouviu ao longo do dia está nos seus textos e no que você traz. Então, você apresenta aqui, no início, um pouco sobre a ferida. Né? Você trata de 2 aspectos da ferida aqui. Você diz, como você faz ali no começo do texto, sem essa perspectiva ecológica tão explícita, mas nomeada. Você também nomeia a performance da J. Mombassa, que está lá no seu texto. Mas aqui hoje, a Selma de Aldina falou das feridas não fechadas. E quem cuida dessas feridas entre as nossas. Então, ela mencionou a Ruth Fiuza, Mônica Cunha, Mirti Souza, Mãe Bernadette, que, enquanto estava aqui, sangrava a ferida de ter perdido seu filho Binho. Essas nossas feridas que ainda estão abertas. Agora, enquanto você fala, né, das energias do mundo, tem uma relação tão direta com o axé que a Nilma Bentes mencionou na mesa anterior. E ela ainda disse, não, axé não nessa perspectiva religiosa. E aí passa, pula, calma, como? Então, eu ia terminar a pergunta, mas eu fiquei com vontade de te ouvir sobre o axé, sobre essas energias do mundo. Eu acho que eu falei lá no Ibirapitanga, né, e eu acho que preciso falar novamente aqui. O meu percurso é um percurso que me coloca muitas vezes de forma desconfortável nos lugares que eu falo, porque, como eu falei a você, o meu percurso não é um percurso comunitário, né? É um percurso condominial. A gente estava ouvindo todas as pessoas lá no Ibirapitanga e todas as pessoas tinham, né, uma fala comunitária, mesmo a Conceição, né, essa fala ficcional dela de inventar mundos, povos, né, populações. E eu venho dos condomínios. Né? Eu venho da universidade, que é um grande condomínio, né? E venho da igreja protestante, que também tem o seu lado comunitário, mas tem a sua experiência condominial também. Então, eu deixei a igreja, saí da igreja, porque não era possível compartilhar, convergir o que eu vinha pensando com a dobra de espiritualidade que estava encerrada na igreja protestante e cristã de um modo geral. Mas entendo uma conversa como essa, um encontro como aconteceu com no Ibirapitanga, para além das questões institucionais, como lugares onde o sopro do lugar, como diz Grissan, sopra, e eu posso, então, recolher a energia do mundo. Né? Então, o que me parece é que essa experiência de captura racional do mundo perdeu a experiência de sagrado com esse mundo. E essa energia, ela se torna completamente, ela não é profana, ela é secular. Não é porque o profano aqui não é nada que se opõe à religião. O profano é um mecanismo de diminuição da energia do sagrado. Não é? O sagrado é tão poderoso, né, dentro da tradição que eu fui criado, uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha que entrar na tenda da aliança para falar o pecado do povo. Ele entrava diante da energia do sagrado, né, de Yahvé. E aí o que é que o pessoal fazia? Colocava uma corda na cintura dele, porque se fosse um ano em que o povo tinha superado assim pecado mesmo, ele passava tanto tempo diante da presença do sagrado que ele não aguentava, então ele morria. Né? Era preciso puxar ele dali. Então a religião é uma forma de administrar a energia do sagrado. Quando a religião consagra, ela coloca no objeto uma energia muito poderosa. A profanação é uma técnica de regulação da energia. A energia está muito alta, se o fiel for pegar, ele vai morrer, com determinados protocolos, é capaz, então, de segurar aquilo e fazer. Então, há uma série de experiências profanas na experiência africana, mas que são essencialmente religiosas e dá conta desse equilíbrio do mundo. O que me parece, e esse é um dos motivos também da gente não poder recuar,
é que, ao secularizar, a tornar o mundo um cálculo matemático e não um ente vital, que até mesmo a sua morte precisa ser sacralizada em função do nosso benefício, me parece que a desconsideração desse tipo de experiência de espiritualidade marca o mundo. E marca o mundo não apenas pelo seu viés da supremacia branca, mas o modo natural como a gente tem vivido as nossas vidas. Não é? As comunidades de santo, as comunidades de Jurema, são enclaves, na realidade. Né? É aquele espaço, como um filósofo algumas vezes dizia, são outros espaços. Você tem um espaço de dilapidação, de dissolução, de destruição grande, e aí você tem pequenos enclaves onde se experimenta, nesses enclaves, uma outra forma de viver. Muito obrigada. Quando você fala de experimentar mais condomínio que comunidade, eu fico com essa certeza muito grata do quanto o movimento negro é comunidade. E na mesa anterior também, a Nilma Bentes falava o quanto a gente não ter conseguido ainda conversar com tanta gente, e muitas vezes parecer que o movimento negro mais quer convencer os brancos do que se expandir, né? Como muitas vezes isso é um conflito, porque é como se a gente não conseguisse acumular força para mais. E esse mais está muito mencionado na sua fala, mencionado no que Selma disse, mas também na sua escrita. E eu vou pular aqui 5 perguntas maravilhosas que eu tinha, porque os seus textos são maravilhosos, porque a gente só tem 10 minutos. E eu vou para a minha última pergunta, mas também querendo muito seguir nessa conversa. A Selma diz que ela fala do Malcolm X, né? Ela fala que a gente precisa de uma experiência mais radicalizada. Nilma Bentes falou que o movimento negro, além de pequeno, era muito covarde. E você disse da teoria, que você é da teoria da desesperança sem angústia, mas que você quer desesperar para deixar de esperar. E eu queria ler um trecho do seu texto, Notas sobre a Atualidade da Ferida Colonial, e te pedir para falar um pouco mais sobre isso. Você escreve: em todo caso, deixo-me sob a impressão que, assentado sobre a violência que presidiu a divisão colonial do sensível, que opera uma simetria de pulsão vitalícia, o desentendimento em torno de sua ferida é aquela situação impossível de ser resolvida pela fala, pois estamos às voltas com um fenômeno que resiste a qualquer sentido. Resta à sua superação a habilitação da violência anticolonial, a interrupção do mundo como conhecemos, por uma desordem que tenha valor de revolta, já destacado. É isso ou manter-se sob a ordem da dominação? Eu tenho medo desse trecho. Mesmo nesse momento, né, por questões físicas, inclusive, eu só tenho condições de tentar exercer violência simbólica, e isso é um dos problemas, porque nem essa violência simbólica tem funcionado. Eu tenho chegado em espaços brancos, feito a crítica, e a crítica tem servido aos brancos. Né? Existe hoje um movimento na arte, por exemplo, de você já incorporar a crítica como valor. Certo? Então, assim, eu também estou preocupado, né, com esse próprio discurso, no sentido de que, simbolicamente, ele parece não fazer muito sentido. Mas, muito efeito, na realidade. Mas, nos últimos anos, eu venho, sem saber que eu queria isso é mais recente, né, claramente, eu tento desenvolver uma poética que eu tenho rubricado como poética da superfície abissal. Eu tenho me convencido que o mau encontro colonial ele é um produtor de oxímoros. Né? Por exemplo, é impossível, diante dessa questão que a gente está tratando aqui do ambientalismo, falar de sustentabilidade. Né? Porque a gente vive um oxímoro. A sustentabilidade moderna é uma sustentabilidade insustentável.
né, nos seus próprios termos, nos seus próprios meios, nas suas próprias técnicas. Né? Eu acho também que falar de negro, juntar negro e emancipação numa mesma fala, né, ou no mesmo discurso, é um oxímoro também. Porque do ponto de vista da prática em relação ao escravismo e à racialidade, e também das teorias sobre isso. Então, assim, o mau encontro social, o mau encontro colonial, ele é prenhe em produzir paradoxos e oxímoros. Tá? E a poética da superfície abissal é justamente um desses grandes oxímoros. Né? Como é que algo que é superficial, ele pode ser tão denso, né, a ponto de ser abissal. E me parece que é exatamente isso, ou é exatamente essa expressão que a gente deveria usar para qualificar a pele negra. Porque a racialidade é um fenômeno que se sustenta exclusivamente sobre a coisa mais superficial, ou seja, mais dada à superfície que nós temos, que é a pele. Né? Não sei se foi Diogo ou Thales que estava falando, de um podcast que eu falava sobre medicina. Né? E eu lembrava nesse podcast que a primeira coisa que a gente precisa aprender sobre a racialidade é que ela é uma experiência estruturante, mas estruturada sobre uma superfície, sobre a superficialidade. Por quê? Porque, como eu estudei medicina no século XIX, o meu doutorado foi sobre a institucionalização da medicina no século XIX, e o pessoal dizia para mim, por que você não foi estudar negro? Né? Estudou medicina, por que não foi estudar negro? Como se você pudesse falar sobre a medicina no Brasil no século XIX e necessariamente não fosse falar sobre racialidade. Né? E aí, essa medicina que chega aqui no final do século XVIII, começo do século XIX, já é anatomoclínica. Ou seja, a medicina da verticalidade, que você tem que abrir um corpo e observar o corpo no seu interior. Mas eles estavam sob o mesmo problema que enfrentavam na Europa. A Igreja Católica impedia com que os corpos pudessem ser abertos, porque do ponto de vista religioso era uma profanação. Então, como foi que a anatomoclínica pôde efetivamente ocorrer no Brasil? Com o tráfico clandestino de corpos negros mortos, né, que eram pessoas escravos. Então, como não havia reclame desses corpos, como a igreja não dava conta deles também, então eles eram usados para anatomia. Isso significa que todos os avanços que a gente tem na nossa medicina, particularmente os avanços em ginecologia, e eu falo isso porque o avanço em medicina significa também o grau de dominação, a extensão de dominação sobre o corpo, e se a gente tem uma ginecologia muito bem estabelecida, e quando a gente pergunta sobre o médico de homem, a gente continua falando que é o ginecologista quando ele é, né, unissex, né, ou transsex, né, o andrologista seria o especialista do masculino, significa que toda a opressão que a mulher branca, mais do que as mulheres negras, no sentido de que a sofisticação tecnológica é um meio de opressão, e com isso não estou dizendo que é uma opressão pior do que a opressão do racismo institucional quando se nega a quantidade de anestesia, nada disso. Eu só estou dizendo que se dá de forma mais sofisticada, porque as técnicas também são mais sofisticadas, a ponto até de mascarar a opressão. Não é? Se isso é possível, é porque isso aconteceu no corpo da mulher negra, e se o corpo da mulher negra pôde informar e informa até hoje, né, a ginecologia, é porque toda a diferença entre nós, negros e brancos, é superficial. É montada sobre a pele. Né? E aí tem duas coisas em relação a isso. A pele, que é superficial, se torna abissal. Ela é o que funda toda a diferença que nós temos na partida do sensível. Aí você pode dizer, Alex, não, é porque nós fomos escravizados. Mas até o século XVII havia um fluxo de escravização branca na Europa muito grande. Mas servia internamente na Europa. Ela diminui no século XVIII. Então, como é que os brancos puderam passar por tanto tempo por um processo de escravidão e não serem marcados, ou seja, sendo abolidos tecnicamente, formalmente desse processo, não há uma branquitude no sentido de que foi possível uma negritude a partir dessa opressão.
Tá? Então, ela é exclusivamente superficial e por isso que ela resiste a sentido e a qualquer significação. Não é possível demonstrar racionalmente o lugar onde essa diferença está fundada. Justificar racionalmente o lugar onde essa diferença está fundada. Mas o que eu chamo de ferida de superfície abissal é que quando eu falei sobre ferida, né, o ano passado, eu ainda estava falando da ferida de um modo geral. Mas quando eu chamo atenção para a poética da superfície abissal, eu quero chamar a atenção de que, ao longo dos séculos, a pele negra ela foi tomada para produzir ferida. Né? E ferida é um termo técnico para o rompimento da integridade da pele. Tudo que rompe a integridade da pele é uma ferida. O percurso da experiência negra no mundo ocidental é o percurso da integridade da pele como a sua fundação. Mas a tal ponto que eu não chamo mais de ferida colonial todas as feridas que foram produzidas na pele dos racializados. Mas, na minha poética, a ferida colonial é a própria pele do colonizado. A ferida aberta é a própria pele. É a própria tonalidade, é a própria melanina que se acrescenta sobre ela. Essa é a nossa ferida. E aí, nesse sentido, essa força vitalícia que o mundo oferece para essa ferida me faz pensar que não há uma resolução cognitiva. Porque ela é do sensível. Não é apenas o seu desconforto epistemológico branco que está em jogo, mas é a sua capacidade de continuar entrando na universidade, de continuar viajando para fora do país, de continuar acumulando e produzindo propriedade à custa de outros que não vão poder fazer dessa forma, ou que se vai fazer sempre de forma parcial. Então, nesse sentido, a gente precisa voltar e tornar como início a percepção de Fanon. Qualquer nome que a gente apresente para a descolonização, ela é essencialmente um fenômeno violento, porque se trata de, sem preparação lógica, econômica, material, a substituição de uma espécie de homem por uma outra espécie de homem. Então, não haverá, na minha percepção, uma via possível se a gente não tiver coragem de colocar na mesa, pelo menos teoricamente, o papel fundamental da violência para tudo isso aquilo que o Observatório, o Ibirapitanga busca. Se a gente vai se comprometer com isso, é outra coisa. Se vamos continuar covardes, é outra coisa. Mas me parece que a violência é um caminho do qual a gente não pode se desviar. E digo isso com muita tranquilidade, porque não significa um ato de violência isolada, mas completar o mapa da violência. A violência que eu estou reclamando não é a violência para ser submetida a um corpo pacífico, um corpo social pacífico, mas um corpo social que só se entende e só se produz e se mantém pela violência. E nós, homens, pretos, mulheres, de um modo geral, somos incapazes não somos autorizados a fechar esse quadro. A pergunta é, precisamos ser autorizados ou precisamos nos convencer e simplesmente ser? Essa é uma das questões que, com muita angústia, mas sem desespero, mas sem esperança, melhor dizendo, eu tenho me colocado. Nesses muitos paradoxos que você apresenta, né? Então, como é que a gente... Lógico. E eu queria deixar isso claro. Eu sou alguém que foi produzido para não produzir violência. O caminho que minha mãe, que a minha família escolheu para mim, foi um caminho de me retirar os instintos de violência. Por isso que eu acho muito importante para mim o momento em que eu cheguei à conclusão de que sem isso não há nenhuma possibilidade viável de conversa sobre uma saída. Bonito esse seu acréscimo, ele me leva para um outro lugar. O meu ímpeto é sempre violento. Eu venho de um contexto de muita violência, desde muito pequena. E uma conversa que eu tenho muito com as minhas crianças em casa é, se eu deixar emergir o que tem em mim, o que virá é muito violento. E dentre os paradoxos que você coloca, nós endividadas e endividados, como é que a gente vai cobrar uma dívida se a gente não tem nada?
como é que quem não tem nada cobra alguma coisa de alguém? Eu penso em como os nossos corpos são o objeto da violência, como é que a gente consegue se apropriar da violência como instrumento de libertação. Mas é um paradoxo, né? E um paradoxo que, para mim, se manifesta a partir de um desejo profundo de não violência como caminho. Por mais que isso possa parecer uma coisa pacifista, babauê, branca, e adoraria que a gente pudesse aprofundar essa conversa em algum momento. Quando o Nego Bispo fala lá no início, na primeira mesa de hoje, ele fala assim, direitos, a gente não tem que buscar direitos, isso aí é uma falácia. Pô, a gente está construindo a coalizão negra por direitos. Né? Então, e eu acho que, de novo, né, a gente está diante de uma série de paradoxos que me parecem muito importantes da gente refletir, mas a gente caminhar nos instrumentos que a gente tem, da forma como a gente tem, nos organizando e em comunidade. Então, nesse desejo de estar em comunidade, produzir mais diálogos e mais sínteses e mais possibilidades de resistência, mas também de zonas autônomas, né, de lugares possíveis, né, de não viver essa opressão, queria encerrar convidando vocês para o terceiro encontro nacional da Coalizão Negra por Direitos, que vai acontecer em Maceió e na Serra da Barriga, entre 18 e 20 de novembro. E ali, a ideia é que o movimento negro esteja mais perto dos temas da reparação e do bem viver, tema, aliás, proposto pelo movimento de mulheres negras, pela Nilma Bentes, que esteve conosco. Alex, é um prazer muito grande te ouvir, um aprendizado enorme, e imagino que todo mundo se sinta muito provocado, eu me sinto, e adoraria seguir em conversa. Muito obrigada a você, muito obrigada a quem ficou até agora. Obrigada demais, Observatório da Branquitude, por essa possibilidade, esse seminário incrível. Bianca, eu acho que fico feliz pela acolhida, por tudo que nós pudemos pensar aqui juntos, mas isso que você falou com suas crianças me toca muito, assim, porque eu fui treinado para não violência e eu tenho um garotinho de 8 anos que desde que eu conheço ele é pacifista. Então é um garoto grande, certo? É corpulento, não é? Mas fica apanhando os garotinhos, não é? E não adianta dizer a ele, rapaz, revide, isso é pedagógico. Não estou pedindo, é pedagógico. Ele diz, não, pai, se eu estou reclamando contigo, porque isso significa dor, por que eu vou implicar a dor nele? Então, assim, nem discípulo em casa, para minha conversa, eu tenho. Mas uma coisa que eu quero compartilhar contigo, porque eu sei o que é esse sentimento, eu tenho a sensação que o tempo todo eu estou escondendo dos meus filhos, da minha companheira, o monstro que há dentro de mim, no sentido dessa dor e dessa violência. Mas queria chamar também a atenção que o esforço de não ser violento, no mundo que é o tempo todo violento, é uma violência talvez muito mais destrutiva do que... Né? Aí, nesse aspecto, eu estou com Freud. A violência faz parte da gente. Ou a gente bota para fora, e o mundo que nos ajude a lidar junto com ele com isso, ou a gente coloca para dentro. A questão da dentro vai ser sempre a nossa dissolução. E aí a minha clareza de que a minha tentativa de ser o mais cordato possível, de lidar com os aliados brancos da melhor forma possível, sempre implica numa dose de autoviolência que talvez eles não sejam capazes de avaliar. Então, só para dizer que com as crianças não, mas com o mundo